Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre 6 ETFs que pagam dividendo. Uns pagam bastante dividendos, outros pagam menos, mas tem uma projeção maior de crescimento. A gente vai discorrer, vai falar um pouquinho sobre taxa de administração, aqueles que têm empresas, são mais diversificados, tanto em quantidade de companhias, tanto em quantidade de setores e percentual de setor. Para você que ainda não me conhece, sou Thiago Armentano, analista de valores imobiliários e falo aqui no canal sobre investimentos no exterior, renda passiva em dólar, valorização de patrimônio em moeda forte. Então, te convido a se inscrever no canal se você é novo por aqui, só clicar aqui embaixo, se inscrever. Ative as notificações também, porque semanalmente a gente posta diversos vídeos aí sobre temas relevantes na economia global e também dicas práticas de como analisar ativos, quais os melhores ativos e como escolher aqueles ativos para sua carteira de investimentos. Bora lá, vamos começar o nosso conteúdo sobre ETFs que distribuem dividendos. Eu sei que vocês amam um dividendo caindo na conta, já expliquei aqui várias vezes no canal a diferença entre quando você está na parte de usufruto do seu patrimônio ou então quando você está querendo construir mais patrimônio. A gente fala que é a fase de acumulação, tá? Então, dependendo do seu perfil, dependendo da sua fase de vida, você pode se encaixar em um ou outro ou numa fase transitória. Para aqueles que querem usufruir do seu patrimônio, querem renda, considere olhar para esses ETFs, mas saibam que existem algumas estratégias muito bacanas aqui no Brasil também. Bom, vamos lá. Nosso primeiro ETF que distribui dividendos é um ETF bastante famoso lá fora. O pessoal gosta bastante dele, usa muito ele para dar uma pincelada, para dar uma diversificada dentro de um cartel de alguns ETFs, que é o ETF SCHD. É um ETF que distribui dividendos na ordem de 3,6% de dividend yield, se a gente pegar os últimos 12 meses, e tem uma taxa de administração baixíssima de 0,06%, quase irrisória. E aí a gente tem dentro dele grandes empresas, a gente tem Chevron, a gente tem Home Depot, a gente tem ABV, a gente tem PepsiCo, grandes empresas do SP500. Basicamente ele tem ali 100 ações de grande porte, aquelas que pagam dividendos de uma forma um pouco mais relevante. E o que ele leva em consideração? Quais são os critérios que ele utiliza para colocar ou não uma ação de dividendo dentro da carteira dele? Primeiro, a ação, a empresa precisa distribuir dividendos consecutivos há pelo menos 10 anos, tá? E ele também leva em consideração relação de fluxo, caixa e dívida. Leva em consideração também qual que é o retorno que a empresa tem sobre o patrimônio líquido, quais são os rendimentos dos dividendos e, claro, a taxa de crescimento dos dividendos. São basicamente esses critérios para avaliar se a empresa consegue crescer dividendos e se a empresa tem uma saúde financeira ok. Beleza? Porque você pode pegar empresas que pagam bons dividendos, mas não tem uma saúde financeira muito bacana. Então, uma empresa que distribui dividendos às vezes de uma forma muito acentuada, mas no final das contas ela está no período de insolvência, ela está distribuindo mais do que ela pode e lá na frente não vai mais conseguir distribuir. Então, basicamente, ele vai pegar essas 100 principais empresas americanas, aquelas que têm critérios de qualidade, de rentabilidade e, claro, que distribuem dividendos há 10 anos e basicamente conseguem crescer os seus dividendos. Então o foco aqui é alta qualidade e dividendos sustentáveis. O SCHD ele é muito famoso lá fora, tá? Tem um dividend yield mais baixo do que a gente está acostumado com alguns ativos brasileiros, né? Está falando de um dividend yield um pouco acima dos 3%, 3,5%, 3,6%, mas a gente sabe que também as empresas que estão contidas nele também tendem a crescer o seu valor de mercado. E aí, uma das inclinações que a gente entende dentro dele é que basicamente vai pegar large caps, aquelas empresas maiores, e ele também exclui os REITs da sua seleção, tá? Outro ponto que é importante avaliar nele é que a gente nunca vai ver mais do que 4% de um ativo dentro dele e não mais do que 25% de um setor. Ou seja, ele tem alguns critérios para manter uma diversificação tanto na quantidade de companhias quanto na quantidade de setores. Beleza? E a sua composição, o seu rebalanceamento é feito trimestral. É um bom ETF para vocês darem uma olhada, um ETF muito famoso lá fora, o pessoal gosta
bastante, tá? E ele vai sim atender alguns critérios de qualidade e também de diversificação. Bom, segundo ETF da nossa lista é um ETF irlandês. Eu já falei aqui no canal sobre o ETF VUAA, que é um ETF que ele basicamente investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e ele tem uma pegada um pouco diferente porque ele está alocado lá na Irlanda, lá na Bolsa Europeia. E esse ETF aqui, o VUSA, que é o segundo ETF aqui da nossa lista, ele tem a mesma exposição ao mercado americano, só que ao contrário do VUAA, ele não reinveste automático, ele distribui dividendos, tá? Ele vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vai distribuir os dividendos. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Enquanto o VUAA ele reinveste automático, e tem uma isenção de imposto, na verdade ele tem uma distribuição de imposto com um tributo menor, normalmente nós brasileiros temos que pagar 30% sobre os dividendos distribuídos, e o VUA ele tem 15%, o VUSA também tem. Só que ele, ao invés de reinvestir automático, ele nos distribui esses dividendos, só que ao invés de você pagar direto da fonte os 30%, você vai pagar 15%, tá? Então, é um ETF que tem basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em carteira, tem uma taxa de administração relativamente baixa, de 0,07%, e tem um dividend yield, aqui nem todo mundo vai gostar muito, tá? Os ETFs mais para frente têm um dividend yield maior, esse aqui tem um dividend yield de um pouco mais de 1%. Nossa, Thiago, mas é muito pouco. É muito pouco porque grande parte das empresas que estão dentro do VUSA são empresas que crescem também o seu valor de mercado de forma acentuada. Grande parte delas não distribui dividendos ou distribuem de forma bem pontual ou com uma distribuição menor. Então é por isso que o dividend yield dele é menor. Normalmente esse tipo de ativo você não vai buscar a distribuição de dividendo dele, você vai buscar mais a valorização mesmo. Ou seja, lá na frente você vai ganhar mais dinheiro do que você ganharia hoje com a distribuição de dividendos. Beleza? Vamos para o nosso terceiro ativo da nossa lista, que é um ETF que vai pegar aqui basicamente as maiores distribuidoras de dividendos, principalmente de forma crescente nos últimos 25 anos, que é o NOBL. O NOBL tem uma estratégia do seguinte: eu só invisto em empresas, mais ou menos 70 empresas que ele pega, que distribuem dividendos, crescem seus dividendos há mais de 25 anos de forma consecutiva. E aí ele tem um critério de seleção muito mais específico. E é óbvio que poucas empresas têm essa característica, né? A gente tem, por exemplo, McDonald's, Walmart, Johnson & Johnson, PepsiCo, Coca-Cola. São empresas que conseguem ter uma maturidade, conseguem distribuir dividendos de forma muito saudável. Então é um critério de qualidade muito interessante. E ele vai pegar basicamente essas empresas que fazem isso dentro do SP 500, tá? E, enfim, é um ETF que tem um distribution yield aí, um dividend yield para fundos de 2%, tá? E tem uma taxa de administração um pouco mais alta de 0,35%. O que, quando a gente compara com outros ETFs estrangeiros, é relativamente elevado, tá? Mas ele tem uma estratégia um pouco mais peculiar. Então, naturalmente, a gente vai ter um ETF um pouco mais concentrado, com menos ativos, e essas empresas, elas normalmente serão as empresas que a gente tem ali uma maturidade muito grande, são empresas que não vão crescer tanto seu valor de mercado, mas serão mais previsíveis, tá? E o rebalanceamento desse ETF normalmente também é a cada trimestre. O NOBL ele vai ter uma característica um pouco peculiar dele, tá? Você não vai ter um distribution yield muito alto, mas você sabe que você vai ter empresas muito perenes ali dentro dele e aquele dividend on cost também tende a crescer ao longo do tempo. Beleza? Falamos basicamente aqui de estratégias mais saudáveis, mais previsíveis, são ativos mais passivos quando a gente fala de estratégia, né? O SCHD é o nosso primeiro, quando a gente começou com ele, VUSA é o nosso segundo e o NOBL o nosso terceiro. Agora vamos para o nosso quarto ativo, que é o JEPI, que é um ETF que distribui dividendos na ordem dos 8% ao ano, é um pouco mais
forte essa distribuição de dividendos, tem uma taxa de administração também relativamente alta, de 0,35%, e ele conta com um pouco mais de 90 empresas. E esse ETF ele é um pouco diferente, porque ele distribui também dividendos mensais, mas ele tem uma gestão ativa, tá? Você também tem ETFs que fazem essa gestão, não só de forma passiva, né? Cobrindo o índice, mas a gente tem alguns ETFs que têm uma estratégia ativa, mas são negociados na Bolsa de Valores. E o JEPI, ele tem uma característica diferente. Por que ele distribui dividendos tão elevados? Porque ele usa opções, tá? Ele basicamente vai pegar aquelas grandes empresas e vai distribuir dividendos usando as opções com relação à volatilidade do preço das ações, tá? Normalmente ele vai selecionar ali as empresas do S&P 500 e vai usar como critério também aquelas que têm uma relação de preço um pouco mais equilibrada e que distribuem, não necessariamente distribuem tantos dividendos, mas tem como ferramenta utilizar as opções pegando a oscilação de preço. Está falando de uma estratégia um pouco mais arriscada e é por isso que ele consegue distribuir dividendos mais elevados, mas no entorno total, quando a gente olha para a valorização dessas empresas, a gente acaba não pegando uma valorização muito grande, porque ele vai distribuir ali os dividendos usando basicamente ali a oscilação de preço dessas ações, e claro, é para isso que utiliza as opções. Normalmente vai ter um dividend yield mais elevado, mas a valorização de mercado, muitas vezes, principalmente quando a gente tem aquelas valorizações mais abruptas, você não vai conseguir surfar tanto essa onda, tá? E em horizontes mais longos, ele tende a conseguir funcionar melhor. No curto prazo, ele pode ter uma oscilação. E óbvio que como esse dividendo ele sai da cota, você vai buscar sim com esse ativo não tanto uma valorização, né, mas mais uma distribuição mesmo de dividendos. Mas eu gosto dele, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente por conta desse quesito utilização de derivativo e uma estratégia mais ativa, tá? Mas tá aí um bom ETF para vocês darem uma olhada. Lá fora também ele é muito discutido e o pessoal aqui no Brasil não conhece tanto, tá? E aí um ponto importante que vai diferir do outro é que ele vai pegar empresas do S&P 500, tá? E o nosso próximo ETF, aqui o nosso quinto ETF da nossa lista, o JEPQ, ele basicamente faz a mesma coisa que o JEPI, só que o JEPI pega o S&P 500. O JEPQ, ele vai pegar as empresas do índice Nasdaq. E aqui a gente tem um distribution yield muito mais elevado, de mais de 11%. Até porque o índice Nasdaq tem mais volatilidade e os derivativos utilizados dentro do JEPQ, que também tem uma estratégia ativa, a volatilidade ela consegue ser melhor explorada. A gente está ali falando de empresas como Amazon, Microsoft, Nvidia, e aí ele tem essa estratégia também mais ativa, com uma taxa de administração também mais alta, de 0,35%, assim como o JEPI, mas, assim, por conta dessa estratégia mais ativa, naturalmente, a gente precisa de uma taxa de administração maior, porque você tem um gestor por trás fazendo toda essa estratégia ativa e sua equipe para poder usar os derivativos ao seu favor. E como eu falei, ele vai pegar ali principalmente as maiores empresas do índice Nasdaq. Para quem não conhece o índice Nasdaq 100, ele vai pegar as 100 principais empresas não financeiras do índice Nasdaq e ele basicamente vai utilizar também para potencializar ali a sua distribuição de dividendos para chegar nesses 11% ao ano, os derivativos. Ou seja, também é um ativo que tem uma volatilidade, que tem um risco maior, tá? E é por isso que ele consegue uma robustez maior ali, uns 10, 11% de dividend yield, de distribution yield, quando a gente fala, claro, de fundo, mais elevado do que a média do resto do americano. Aí você vai falar assim, pô, Thiago, então vou colocar na minha carteira, vou colocar o JEPI, vou colocar o JEPQ, vou colocar os dois porque eles distribuem dividendos mais gordos ali e eu quero isso. Saiba que você vai estar correndo riscos muito maiores. E aí no final do dia, não necessariamente essa distribuição compensa, porque você não vai ter uma valorização na cota. Às vezes a cota pode até cair em alguns momentos, dependendo do time de mercado, e você pode vir a perder dinheiro. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ter um mix sim, de ativos que possam te trazer, claro, a valorização a longo prazo. Porque no final do dia, pessoal, não é o dividendo que faz diferença. No final do dia, o que faz diferença é você conseguir valorizar o seu patrimônio. É o quanto você, na porta de saída, você consegue ganhar de dinheiro, tá? Porque o dividendo, ele sai da cota da empresa, né? O dividendo sai do caixa. Então a empresa, quando distribui dividendos, naturalmente ela vai valer menos no final do dia, tá? Então o dividendo ele sai da empresa, ele não sai do além, né?
Então tome muito cuidado, tá? E o nosso último ativo da nossa lista, que é o nosso sexto ativo, nosso sexto ETF aqui, é o ETF DIV, ETF DIV. Ele vai buscar aqui as empresas que têm uma maior distribuição de dividendos, ele tem uma taxa de administração relativamente mais alta também, né, de 0,45%. Ele é mais concentrado, ele vai pegar ali 50 empresas e ele normalmente tem uma ponderação igualitária das empresas dentro dele, tá? Com distribution yield de um pouco mais de 6,4%, que para o nível americano ele é mais alto. E ele é composto basicamente de 50 empresas, né? Ele tem atualmente 51, mas ele não vai sair muito disso. Ele vai utilizar dentro do seu critério, né? Qual que é o foco dele? Empresas que têm um dividend yield mais elevado, com uma volatilidade menor, tá? Ele vai usar basicamente, claro, o mercado acionário americano para isso. Ele tem esse critério. Eu quero empresas que tenham uma distribuição de dividendos mais elevada, mas eu tenho como critério de seleção empresas que têm uma volatilidade menor para eu proteger a minha cota, né? Para proteger o meu investidor. Tá? E basicamente ele pega ali as empresas que pagam dividendos consistente aí pelo menos há 2 anos, nos últimos 2 anos, como eu falei, com uma volatilidade menor. Então, dentro desse critério, ele vai olhar para as empresas que vão ter mais ou menos essa característica em setores mais como energia, finanças, setores de utilidade. São empresas que costumam ser mais constantes, com uma distribuição de dividendos um pouco mais altas e com uma volatilidade menor da sua cota. E ele faz reajustes trimestrais também. Tá bom? A gente falou aqui de basicamente 6 ETFs de distribuir dividendos. Eu sei que vocês adoram dividendo na conta de vocês, principalmente dividendos em dólar. Eu trouxe essa seleção para vocês darem uma olhada, avaliarem quais delas vocês podem estudar. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, ativar as notificações e, óbvio, se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo e se inscreve, tá? E óbvio, se você chegou até aqui é porque você quer aprender a montar a sua carteira de ativos, então eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela mostrando como vocês olham sua carteira de cima e montam e conseguem montar essa carteira de forma bem estruturada. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.